Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos transmitindo o programa Panorama Bíblico, que é o programa da Igreja Evangélica da Paz. E dentro desse nosso programa Panorama Bíblico, nós temos um quadro que nós denominamos o que a Bíblia diz. Nós estamos abordando nessa semana o assunto defesa da fé. Por que fazer a defesa da fé? E esse assunto ele é pertinente e também se faz necessário porque nós temos o nosso 11º Seminário Apologético, que será realizado pela Igreja Evangélica da Paz no mês de outubro desse ano, nos dias 12, 13, 14 e 15. Então nós estamos fazendo, podemos assim dizer, um preâmbulo, uma preliminar daquilo que será apresentado no nosso seminário. Nós temos hoje aqui a presença do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho. Pastor, dentro desse quadro que a Bíblia diz, que nós estamos abordando a questão da defesa da fé, então nós temos os termos seita e heresia, ou seitas e heresias, no plural, se assim for melhor entendimento. O pastor poderia fazer uma definição desses dois termos, tanto a seita quanto a heresia? Ambas palavras derivam da palavra grega airesis, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola, etc. A palavra heresia, então, é adaptada dessa palavra airesis. Quando passada para o latim, airesis virou seita ou secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Então podemos citar o exemplo no tempo do Senhor Jesus Cristo, que existiam os grupos chamados escribas, fariseus, herodianos, que eram já um partido político, verdade. Os essênios, zelotes, né, que eram os mais radicais, verdade. Que viviam nas cavernas, em montanhas, e faziam as suas incursões contra o Império Romano. E existiam os publicanos, que eram judeus que trabalhavam para os romanos. Então, todos esses grupos eram grupos que tinham esse partidarismo. E hoje também temos grupos de pessoas que interpretam a Bíblia de uma maneira que não corresponde com aquilo que a Bíblia diz. Verdade, pastor. Então essa questão de seitas e heresias, nós podemos fazer uma definição, embora ela se assemelhe, o pastor mesmo falou que a palavra seita, ela acaba vindo de uma derivação da própria palavra grega, o airesis, do latim, acabou se tornando secta, que vem de sectários, ou seja, aqueles que estão fora do padrão correto. Então, nós também podemos falar que a própria igreja cristã, o cristianismo, ou seja, os discípulos, eles chegaram a ser chamados de seita. Atos capítulo 24, versículo 5, fala assim: temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, falando de Paulo, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então havia a seita dos nazarenos, e nesse sentido aqui ainda não era um tom depreciativo. Então os líderes judaicos naquela época, eles viam o quê? Os cristãos como mais um grupo ou uma facção dentro do judaísmo. E com o tempo, então a herese também assumiu então, essa conotação negativa, como nós podemos ver também, pastor, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então aqui é a preocupação de Paulo. Nós citamos aqui no primeiro dia que nós estávamos abordando esse tema, defesa da fé, um pronunciamento do próprio Martim Lutero, falando sobre isso, da necessidade de haver essas heresias, para que nós acordemos e que nós nos manifestemos a nossa fé. Então Paulo aqui também tem essa preocupação. É importante que entre vós se manifestem essas heresias. Para quê? Para que aqueles que são sinceros se manifestem entre vós. Então aqui mais uma orientação bíblica no sentido de nós estudarmos a palavra do Senhor,
de nós aplicarmos a verdadeira palavra do Senhor quando nós encontrarmos, quando nós verificarmos essas heresias que estão sendo praticadas. O pastor também tem esse pensamento? Voltando um pouquinho ao texto anterior que o irmão leu, de Atos 24, 5, que foi Lucas que escreveu, repetindo, temos achado aqui este homem, falando de Paulo, né? Exatamente. E Lucas coloca, é uma peste. É verdade. Então, a palavra peste, né, que quer dizer uma praga infecciosa. Exatamente. Que é um perturbador da causa pública, né? Da ordem pública, e colocando Paulo como o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, que expressão e o que realmente é a abrangência quando o ensino, no caso, o ensino de Paulo era correto, mas para a interpretação daquelas pessoas era incorreto. E o que algo pode fazer no meio de uma sociedade, né? Não somente uma sociedade religiosa, mas uma sociedade civil. Que essas heresias, como está acontecendo no Oriente, traz uma perturbação da ordem social para todas as pessoas. Amém. Pastor, então, em termos teológicos, nós podemos definir essa questão de seitas, heresias. Nós podemos dizer que a seita, ela refere-se a um grupo de pessoas. Seita é um grupo de pessoas. E a heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Então eu faço uma pergunta ao pastor nessa sequência. Se nós definirmos que, teologicamente, a seita se refere a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo, pastor, nós podemos dizer que um cristão, ele pode vir a praticar a heresia ou a difundir uma heresia? Sim, quando ele não está conhecendo a palavra de Deus na sua correta interpretação, ele pode cair nesse erro, né? Então, embora não pertencendo a uma seita, ele pode praticar heresia. Então eu até cito ao pastor, nós temos hoje, eu até citava o pastor aqui fora do ar, um vídeo que eu recebi de uma pastora, bispa, eu não sei exatamente qual o cargo dela dentro da igreja lá que ela se baseava, e ela ali atendendo, a impressão que dá é que é um programa de televisão, e ela atendendo a um telespectador, o telespectador faz algumas perguntas sobre a vida dele para ela, e ela abre então ali uma réplica da Arca da Aliança pequenininha, e dali ela tira um papelzinho. Isso me lembra, o pastor tem a minha idade, o pastor deve se recordar, nós tínhamos ali em Santos, nós tínhamos uma pessoa, o realeixo, e era o passarinho que ia lá e tirava, e ali era só, isso me relembra essa parte da minha infância, que até a gente até ficava curioso, ficava olhando ali. Então isso também é uma heresia, não é, pastor? Então, embora, vamos assim dizer, ela não pertence talvez a uma seita, a denominação dela possivelmente é a igreja evangélica de algum lugar, algum sentido, mas está praticando essa heresia. O pastor também não concorda. Essa e muitas outras, penso que o pastor também deve se lembrar de muitas outras nesse sentido. Exatamente. Por exemplo, há pouco tempos atrás, um pastor identificava o Deus do Antigo Testamento como não sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. Complica, hein? Aí complica tudo, né? Complica. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus que, como disse lá para Saul, por que não mataste todos os midianitas? Então é um Deus meio sanguinolento, né? A interpretação dele, né? Esse pastor, deixa bem claro. E o Deus do Novo Testamento é um Deus que fala de amor, como Jesus falou, se alguém te bater na tua face, dá também a outra face. Então isso pode dar uma interpretação incorreta e cria um embaraço teológico muito grande, né? Verdade.
Ou outro exemplo é falar que Jesus Cristo, pegando alguns textos isolados, achando que Jesus Cristo é um ser criado, como uma espécie de o anjo Gabriel ou Miguel. É verdade. Nós temos seitas que falam isso. Então, isso tudo cria que a obra do Senhor Jesus não foi completa. Ainda estamos ainda no juízo investigativo. Verdade. E quem vai pagar ainda é o inimigo, né? Ainda tem essa seita, ainda indica isso, como se Jesus não fosse o nosso único e suficiente Salvador. O preço não foi pago para Deus, mas para o inimigo, né? Então, pastor, fica bem claro, né, a questão da seita, que é o grupo, a heresia é a prática antibíblica. Então, nós tomamos muito cuidado, nós também temos que vigiar muito nesse sentido, para que nós não pratiquemos heresias dentro do mundo cristão. Então, mesmo não fazendo parte de uma seita, de repente nós podemos estar praticando alguma heresia nesse sentido. E essa questão que o pastor falou do Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento, logicamente que é o mesmo Deus, mas são coisas que aparecem muito. Então, no nosso meio mesmo, às vezes há algumas dúvidas com relação a isso. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Êxodo capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 24, eu citei aos irmãos, olha, Deus quis matar a Moisés. Os irmãos ficaram assim meio assustados. Eu falei, vocês sabem quando aconteceu isso? E a maioria deles falou assim, não, foi quando ele, lá no Monte Nebo. Não, lá no Monte Nebo ele morreu, não foi Deus que matou. Deu tempo de vida, 120 anos Moisés estava ali, ele morreu. Mas logo eu falei assim, essa passagem, realmente é isso que acontece, logo quando Moisés recebe a incumbência de tirar o povo do Egito, no caminho, quando ele vai de uma estalagem, no capítulo 24, fala isso, que Deus quis matar a Moisés. E mas qual o significado dessa passagem? É um significado simbólico, no sentido de falar que Deus quis matar a Moisés. Mas o que aconteceu era o seguinte, o filho de Moisés, Gerson, e há um outro filho que agora não me recordo o nome, não sei se estava presente, Eliezer, né, irmão Ricardo? O irmão Ricardo está aqui presente, me auxiliou. Obrigado, Ricardo. Então, eles não eram circuncidados. E não eram circuncidados por quê? Por influência de Zípora. Zípora não deixava. Tanto é que se você ler a sequência, ele vai ver ela chamando Moisés de sanguinário, meu marido, mas faz a circuncisão. Então, por que Deus queria que fosse circuncidado? Porque como um líder ia chegar no povo que estava no Egito, no povo hebreu, se apresentar, se ele não liderava nem a sua família. Então tem essa formação. Então, quando nós temos um entendimento, como o pastor falou, olha, mandou matar, entender o que estava acontecendo, nós temos que entender o texto, o contexto e o aspecto histórico daquela época, para nós entendermos também dessa maneira. O pastor gostaria de acrescentar mais alguma coisa ainda nessa questão? A questão que eu vejo muita polêmica também entre a graça e a lei, né? É verdade. São dois, é uma espécie de gangorra. É verdade. Que muitas das vezes nós não sabemos o ponto de equilíbrio, né? Vivemos na graça, então podemos viver na libertinagem. Que diremos, pois? Pecaremos para que a graça superabunde? Ou então entraremos somente pela lei e entramos no caso do legalismo. Achamos que temos que fazer isso, aquilo, guardar dias e uma série de incumbências. Verdade. Que vai nos levar à questão de obras, né? Então, essa é uma questão também muito polêmica, em que nós precisamos encontrar um meio termo, que é o que a Bíblia fala, né? Verdade. Paulo teve esse problema quando ele escreve aos Romanos, né, pastor? Aquela questão ali que ele fala aos judeus gentios e aos judeus gregos, romanos também, né? Então ele tinha essa preocupação. Bom, penso, pastor, que nesse ponto aqui de seitas e heresias, acho que procuramos definir da maneira mais simples possível e de entendimento também. Nós poderíamos também abordar um pouquinho mais, pastor, não vai dar para fazer a parte toda, mas nós também podemos falar sobre tipos de doutrina, porque isso é algo importante. Que doutrina que nós estamos seguindo? Então nós temos aqui a palavra doutrina, que ela significa ensino, ela vem do latim, a terminologia dessa palavra do latim, que é doctrina.
D-O-C-T-R-I-N-A, que significa ensino. Então, referindo-se a qualquer tipo de ensino ou algum ensino específico. Então, existem 3 formas de doutrina. O pastor poderia estar embasando essa questão, as 3 formas de doutrina que nós podemos abordar e qual seria a característica delas nesse sentido? A doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrina de demônios, né, de Satanás. No caso da doutrina de Deus, podemos ter o texto bíblico de Atos, capítulo 13, verso 12, que diz: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Daí nós vemos que está falando do discurso do apóstolo Paulo, né? E esse procônsul creu, falando especialmente do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós temos a doutrina dos homens também, né, pastor? Ainda na doutrina de Deus, tem um outro texto, se o pastor puder ler para nós, a carta de Tito, capítulo 2, versículo 10, estamos falando da doutrina de Deus. Não defraudando antes, mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Pastor, só para nós fazermos uma pausa aqui, aproveitando, nós estamos falando aqui da doutrina de Deus. Então, só para os amados ouvintes verificarem a importância de nós estudarmos a apologia, de nós fazermos estudo apologético. Eu tenho aqui nas minhas mãos, pastor, eu peguei aqui na nossa biblioteca, a Bíblia, tradução da Sociedade de Torre de Vigia, Novo Mundo. Essa aqui é a edição de 1984, é do saudoso pastor Natanael Rinaldi. Então veja bem, pastor, o senhor citou Atos 13, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. A palavra Senhor aqui é do grego, é Kyrios, K-Y-R-I-O-S, Kyrios, ok? Olha a tradução, pastor, das testemunhas de Jeová na sua Bíblia. O mesmo versículo, versículo 12. O procônsul, vendo então o que tinha acontecido, tornou-se crente, pois ficou assombrado com o ensino de Jeová. Então, vê a coisa como ela é forçada nesse sentido. A tradução aqui não pode ser Jeová, porque o pastor mesmo citou na explanação da sua palavra, o termo Jeová, que é em Yahvé, ele não tem vogais, então foi um arranjo, depois que o povo hebreu esteve preso ali, cativo na Babilônia, ele voltou fora dos padrões do seu idioma, então foi um arranjo que aconteceu. E no Novo Testamento nós não vemos nenhuma vez a palavra Jeová, mas há esses arranjos. Então nós vemos aqui, já nesse versículo 12, o arranjo para a palavra Jeová, de modo uma tradução errônea, porque a palavra Kyrios significa Senhor. Em outros casos, eles fazem a tradução Kyrios para Senhor, mas quando ela se indica a questão a Jesus, o que eles fazem? Transformam a palavra em Jeová. Então, pastor, essa doutrina de Deus, ela tem que ser aplicada à luz da Bíblia Sagrada, não ao conhecimento humano ou aos interesses humanos nesse sentido. O pastor gostaria de abordar outra doutrina, ou a doutrina de homens, ou quer fazer mais alguma alusão com relação à doutrina de Deus? É a importância de conhecermos a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Senhor Jesus também disse, santifica-os na verdade, na palavra. A tua palavra é a verdade. A importância de conhecermos bem a palavra de Deus, mas também, como vamos ter esse seminário, conhecermos também as outras palavras, porque o próprio Senhor Jesus, depois, na sequência do nosso estudo, vai falar para os fariseus que eles estavam ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, o cristão, ele precisa estar vacinado contra essas outras doutrinas, precisa conhecer. Amém. Glória a Deus, pastor. Nós estamos quase que ao final do nosso programa de hoje. Nós ainda temos a doutrina de homens, que nós chegaremos a falar, a doutrina de demônios, deixando bem claro, né, pastor? Só para a gente dar uma elucidada nessa questão, não dá para entrar de maneira minuciosa, mas nós podemos falar que a primeira, a doutrina de Deus é boa, e as duas últimas são danosas. Então a necessidade do quê?
distinguir a primeira das últimas, senão os prejuízos serão fatais. Então, daí a importância, pastor, da questão do seminário apologético. Gostaria que o pastor enfatizasse um pouquinho mais, até citasse os preletores que farão parte desse seminário apologético, para que os nossos ouvintes tenham uma noção exata da importância e do carinho com que nós tratamos desse assunto. Nós temos o pastor João Flávio, né, que juntamente com o Paulo Cristiano são presidente e vice-presidente do CACP, que é um grupo, um site que cuida só da questão de heresias. São discípulos do pastor Natanael, chegaram bem jovens e se interessaram por essa área. Assim também como o pastor Joaquim de Andrade, né? que também foi um outro discípulo do pastor Natanael. São pessoas muito preparadas para debater essas questões teológicas que estão fora da palavra do Senhor. E os outros preletores vão estar abordando temas assim mais atuais, que também estão dentro do próprio grupo evangélico, mas que são preceitos humanos e doutrinas heréticas que podem estar sendo inseridas junto com esses grupos evangélicos. Amém. E nós estamos tendo na cidade, onde o pastor ainda citou durante o nosso culto, um encontro da Sociedade de Torre de Vigia, e é algo que nos preocupa, a frequência de pessoas que tem. Então, quantas pessoas, nós deixamos bem claro que nós sabemos que são pessoas boas, pessoas de caráter idôneo, pessoas que seguem um convívio social de amor, não resta dúvida, não é isso que nós estamos, não estamos aqui colocando essas pessoas como má pessoas ou pessoas de má índole, mas levadas por uma doutrina errônea. Então, a importância de nós estudarmos seitas e heresias nesse sentido, deixar bem claro que o estudo sobre isso, o conhecimento sobre isso tem que ter uma única e exclusiva finalidade, o quê? A conversão dos perdidos a nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ter o que é denominado uma intolerância religiosa. Exatamente, isso é um extremo que nunca vemos no Senhor Jesus Cristo. Querer gritar, partir por uma agressão física, é no campo das ideias, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, como diz o profeta Zacarias. É verdade, pastor. Eu penso que nós temos a finalidade, como em todos os seminários, a nossa finalidade sempre foi essa, de elucidarmos dúvidas, adquirirmos conhecimento, sempre para o quê? Para o ID de Jesus, ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. E o que Jesus tem nos dito? Ele tem nos dito de amor, de nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele ainda fala o terceiro mandamento. E um terceiro mandamento vos dou, que vos ameis assim como eu vos tenho amado. Então Jesus nos amou e quer que nós nos amemos também nesse sentido.